Victor Bogodian, Globo News. Boa tarde, ministros. Primeira pergunta para o ministro da Saúde, ministro Nelson. O senhor disse que ainda não se sabe se esse aumento expressivo aí do número de mortes diz respeito àquele esforço para zerar a fila de testes. Quando que a gente vai ficar sabendo, afinal, se foi ou não, ou se está tendo uma tendência de alta diária do número de mortes e de casos? E uma pergunta para o ministro da CGU, ministro Wagner. Essa decisão de suspender a antecipação do pagamento da segunda parcela do benefício do auxílio emergência faz parte desse esforço da CGU para evitar o mau uso dos recursos nesse momento de mais flexibilização da liberação de recursos em função da situação da pandemia do Covid? Obrigado. Na prática, o que você tem que fazer é acompanhar dia a dia. Se for uma linha de tendência de aumento, os números dos próximos dias vão aumentar cada vez mais. E aí a gente vai saber que isso não é um esforço pontual, mas que isso é uma tendência. Por isso que eu comentei ontem também que as expectativas, os modelos, as previsões, eles têm que ser feitos usando os dados mais recentes, porque é quando você analisa aquilo e tenta projetar para um espaço curto, de uns 14 dias. Porque esse espaço mais curto, a tua chance de acertar o número que vai evoluir e definir as necessidades é muito mais preciso. Então, essencialmente, o que a gente vai ter que fazer é ver os próximos 2 dias o que vai acontecer. Com isso, a gente vai ter uma ideia, não um fato do que está acontecendo e vai tomar as ações necessárias. Bem, sobre a antecipação do pagamento do benefício de R$600, o governo ele vem trabalhando de forma bastante preocupada com a situação da população, de tal forma a fornecer a melhor qualidade de vida para essas pessoas que estão necessitando desses recursos. Então, verificou-se uma possibilidade de um adiantamento por uma parcela de pessoas que fazem jus ao benefício. A nossa preocupação quando vimos isso é que nós temos 98,2 bilhões para pagamento desses benefícios em 3 parcelas de R$600. A nossa verificação até o dia 20 de abril era que até esse dia já havia sido transferido para a Caixa 31 bilhões de reais, que se aproxima muito de 1/3 do valor. E pelos nossos cálculos ainda tinham muitos casos a serem analisados. Como era uma estimativa de valor com base no cadastro único, e a quantidade de pessoas que estão solicitando, elas são maiores do que, pelo menos aparenta ser maior do que a expectativa inicialmente feita, ou o planejamento inicialmente feito, o que nós alertamos era que não realizássemos um pagamento de uma segunda parcela antes de se verificar que o pagamento da primeira foi praticamente encerrado, ou pelo menos tem-se uma estimativa do número total de pessoas e o quanto que eu necessitaria de incremento na quantidade de recursos orçamentários para cobrir esses valores. Então, eu imagino que 98 bilhões ia dar perto de 33 bilhões por mês, mas se esse valor subir para 40, eu já não preciso mais de 98, eu preciso de 120 bilhões. E eu preciso ver se eu tenho recursos suficientes para essa atividade. Então, a nossa medida não é em relação à corrupção, é uma medida em relação à preocupação orçamentária, né? Então a gente preferiu ter essa cautela. O governo está correndo para tentar equacionar isso aí, mas vamos lembrar bem que não era um descumprimento a gente ia adiantar o pagamento. Que a gente teve foi um cuidado adicional que a CGU fez ao Ministério da Cidadania, mas já estamos lá trabalhando conjuntamente com Dataprev, Caixa e Ministério da Cidadania para que a gente possa dar uma solução rápida a esse problema. Uma coisa que eu esqueci de falar, alguém comentou que houve um questionamento sobre a reunião do CFM hoje com a gente, se era sobre a cloroquina, e era.
o CFM não foi uma discussão, o CFM veio trazer um posicionamento da instituição. E, essencialmente, o que ficou é que fica a critério do médico, seja no hospital ou mesmo em nível ambulatorial, que é um pouco diferente do que a gente tem como pelo Ministério da Saúde, que é o uso do paciente hospitalizado, grave ou crítico. É importante deixar claro que você permitir o uso a critério do médico não representa uma recomendação do Ministério da Saúde. A recomendação vai acontecer, seja com a hidroxicloroquina, seja com qualquer outro medicamento, o dia que a gente tiver uma evidência científica clara de que o medicamento funciona. Tá? Então, isso é importante falar para deixar claro que não é uma recomendação nossa, é uma autorização. Recomendação depende de estudo científico sólido. Próxima pergunta, Fábio Murakawa, Valor Econômico. Ministro Braga Neto, boa tarde. Bom, ministro, o senhor teve agora há pouco uma teleconferência, né, com cerca de 40 empresários, liderados ali pelo Paulo Scaff. Eu gostaria de saber o que foi discutido, se eles trouxeram alguma demanda ou algum quadro para o senhor, né? E, enfim, se o governo deu algum posicionamento para eles, foi só ouvir. E também queria saber do senhor se, de fato, existe um dilema entre uma ala militar do governo, que é mais com tendência mais desenvolvimentista, e uma ala, o ministro Paulo Guedes, né, mais preocupado aí com a contenção de gastos, tal. Se esse dilema está posto no momento, se vocês estão discutindo aí de que maneira sair da crise do Covid, se é gastando mais, como é que está essa discussão? Olha, eu realmente agradeço a sua pergunta, tá? Porque eu acredito que houve uma má interpretação, um desvirtuamento do que foi mostrado ontem aqui. E aí eu vou depois chegar na reunião com o Paulo Scaff. O que aconteceu com aquele plano que nós mostramos ontem, o Pro Brasil, aquilo ali surgiu do seguinte: os ministros, a função da Casa Civil é coordenar, né, a ação dos ministérios, para que nós possamos ter aquela sinergia que eu falo, não ficar cada um puxando para um lado e brigando pelo seu recurso. Tem que ter uma priorização, tá? Como não tem recurso para tudo, tem que priorizar. Quando o primeiro-ministro me procurou, apresentou um plano. O segundo-ministro me procurou, apresentou um plano. Antes do terceiro vir, nós resolvemos reúne todos os ministérios, inclusive o Ministério da Economia, tá? Vamos alinhar todos os planos, vamos ver o que o pessoal quer, o que é comparar necessidade com possibilidade, tá ok? Então reúne todo mundo, ninguém falou em estourar planejamento já estipulado pelo Ministério da Economia, não se falou em recurso. Vamos ver primeiro quais são as ideias. Eu dei um prazo, nós demos um prazo, fizemos um prazo, um trabalho conjunto da minha equipe toda lá na Casa Civil, com outros ministérios, né? E se você observar aquele que eu mostrei ontem, embaixo, perpassando todos os ministérios, todas as ações, você tinha a parte econômica, que é quem vai dizer da possibilidade ou não. Tem investimento público, tem investimento privado, tem de tudo, tá? Dependendo da capacidade do Ministério Econômico. Ninguém falou em estourar teto de gastos, não se falou em recurso, se falou em juntar os planejamentos e coordenar esses planejamentos, tá? Então, isso aí mata uma parte da sua pergunta com relação ao Ministério da Economia. Não tem nenhum desacordo, porque nada foi falado de economia, foi falado em reunir-se os planos. Exatamente com o pessoal da Fiesp que nos procurou, foi justamente para esclarecer isso, colocar isso bem claro para eles, e eles se colocaram à disposição, tá, do governo para auxiliar também com ideias, com propostas que serão estudadas, e dentro de 2 meses, aí sim, nós vamos ter um fechamento de tudo isso, com participação de todos, coordenado pela Casa Civil. Tá ok?
A conversa foi exatamente sobre os planos. Eles me perguntaram, as perguntas dele foram todas sobre o plano, sobre essa questão econômica, sobre como é que vinha o dinheiro, etc, etc. Eu falei, isso aí, a primeira reunião dos ministérios está ocorrendo agora na sala 95 ou 97? 97, com a participação de todos os ministérios lá, inclusive da economia. Tá bom? Ministro, só uma complementação importante. O que nós temos hoje, e a gente fala do plano, mas nós temos hoje um esboço do plano que estará pronto ao término de uma consultoria que vai levantar todos os dados. Então, assim, o pessoal já está passando um pouco a carroça na frente dos bois, porque ao término dessa situação nós vamos ter uma necessidade de investimento que poderá vir do público ou do privado, conforme as disponibilidades existentes. A finalidade daquilo ali foi simplesmente para mostrar que o governo está se planejando para já agora, durante a crise, para o pós-crise, tá? Está coordenando uma ação coordenada. Essa foi a intenção. Próxima pergunta, Caio Espeixoto, Poder 360. Boa tarde. Eu queria fazer a pergunta para o ministro Taixe, que é o seguinte: o Ministério está preparando, junto com o IBOP, a Universidade de Pelotas, aquela pesquisa de 100 mil testes. Acredito que isso não foi uma coisa que foi depois do senhor chegar, mas eu queria saber como o senhor está enxergando esse esforço, o que o senhor vê de principal potencialidade nele, o que é... Eu te confesso que eu ainda não conversei com os pesquisadores, tá? Mas o foco vai ser o seguinte: quem está sendo testado, qual teste que está sendo feito. Isso vai dar várias informações importantes para a gente. Primeiro, se você faz o teste em pessoas sem sintoma, você começa a entender qual é a incidência da doença na população como um todo. Isso é importante porque você vai poder fazer projeções de mortalidade da doença. Porque quando você foca só no doente mais grave, no doente que está no hospital, essa população é uma população muito mais grave, e o número de pessoas é 15%, 20% talvez daquele número, né? Se for na terapia intensiva, 5%. Então esse denominador é muito menor, então te dá a sensação de que a mortalidade é maior. Esse estudo ele vai permitir que a gente entenda o que é a doença no Brasil, dependendo da população testada e do tipo de teste feito. Eu me comprometo a falar isso para vocês numa próxima vez, porque ontem eu ia ter reunião com o pessoal do projeto, acabou que não deu tempo, mas é um dos pontos que a gente vai usar para avaliar a doença é esse estudo, inclusive se ele vai ficar restrito a Pelotas, se ele vai para outros lugares, o quanto ele vai poder mapear o Brasil. Mas essa eu vou ficar te devendo, essa não tem agora. Última pergunta, Gustavo Garcia, G1. Boa tarde, ministros. Ministro Braga Neto, o ministro Sérgio Moro ele vai permanecer no governo? E ministro Taixe, pelo que foi divulgado hoje, mais de 400 mortes nas últimas 24 horas, o senhor defende o isolamento social amplo ou não? A pergunta sua é por causa dessas notícias que estão correndo. Vou te responder simplesmente o seguinte: a assessoria do ministro Moro já desmentiu a saída dele agora do governo, tá? Já está publicado essa informação. Eu vou talvez explicar um pouco melhor o que eu falei ontem. Quando eu digo para você que a gente vai ter que mapear no dia a dia e vai ter critérios, estratégias de saída, isso não quer dizer primeiro que a gente vai voltar, vai sair amanhã e que alguém defenda o isolamento ou não. A gente defende o que é melhor para a sociedade. Se o melhor para a sociedade for o isolamento e tiver que ser o isolamento, é o que vai ser. Se eu puder flexibilizar, dando autonomia para as pessoas, uma vida melhor, e isso não vai influenciar na doença, é o que eu vou fazer. Então não existe uma escolha de isolamento ou não, é o isolamento na hora certa e a saída e a liberação na hora certa, entendeu? É isso que eu estou te falando. A gente tem que definir isso no dia a dia.
Essa é a capacidade de julgar e tomar decisão que vai fazer com que a gente consiga ajudar a sociedade. Está encerrada essa coletiva. Obrigada a todos. Boa noite.